Meus irmãos e minhas irmãs que acompanham a transmissão desta Santa Missa, estamos celebrando a liturgia do terceiro domingo do tempo da Quaresma. Esse nosso caminho de preparação para a festa da Páscoa. Os 2 primeiros domingos do tempo da Quaresma, podemos dizer, foram como uma espécie de porta de entrada para o verdadeiro caminho quaresmal. O primeiro domingo nós lembramos que a liturgia apresentou a tentação de Jesus. Jesus, depois do batismo, levado pelo Espírito Santo, entra no deserto e ali é tentado. Depois, domingo passado, nós contemplamos a transfiguração de Jesus, aonde ali Jesus também, não mais por parte de Satanás diretamente, mas é tentado quando Pedro lhe sugere para que faças ali 3 tendas, fique por ali mesmo. Em outras palavras, Pedro estava querendo também impedir esse caminho. Vamos ficar aqui. Mas hoje a liturgia nos convida agora a fitar o nosso olhar nesse caminho quaresmal, que esse ano tem como o objetivo levar-nos, como rezávamos no primeiro domingo, um verdadeiro aprofundamento da pessoa, do conhecimento da pessoa de Jesus. Por isso que o ano B da liturgia da igreja, o tempo quaresmal é chamado o tempo da Quaresma no sentido cristocêntrico. Isto é, Cristo vai se tornar e ser de fato o centro de toda essa caminhada de Quaresma. Os evangelhos que nós vamos ouvir a partir de hoje, justamente evidenciam o mistério da cruz gloriosa de Jesus. Vão estar todos agora voltados para o mistério da cruz. Diferentemente do ano A, o ano passado, que foi um caminho batismal. E o ano C, no próximo ano, um caminho penitencial. Mas esse é um caminho cristocêntrico. Fitemos, portanto, o nosso olhar em Jesus Cristo. E o evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, narra esse episódio ocorrido em Jerusalém. Jesus que, ao chegar em Jerusalém para a festa da Páscoa, a festa dos judeus, Jesus encontra o lugar sagrado profanado. O templo de Jerusalém era o coração da história. O templo de Jerusalém era o coração da religião do povo judeu. Jesus estava ali. Jesus estava no centro da história. Jesus estava no centro da religião do seu povo. Porém, encontra um templo que ele não gostaria de ter encontrado. E aí o evangelista João vai narrar como se encontrava o templo. E o que era o templo? O templo é o lugar do encontro com Deus. Era o lugar da intimidade com Deus. Era o lugar onde as pessoas deveriam encontrar ali Deus e fazer a experiência profunda de Deus, do seu amor, da sua ternura, da sua compaixão, da sua misericórdia. Porém, Jesus encontra ali uma bagunça. Diz o texto, encontrou os vendedores de bois, vendedores de ovelhas, vendedores de pombas, os cambistas que ali estavam sentados, trocando dinheiro. Por que essa troca de dinheiro? Porque muitos que ali chegavam com moedas pagãs. Aí deveriam trocar a moeda pagã com a moeda, como se pode se dizer, oficial para pagar o imposto do templo. Por isso os cambistas, para a troca das moedas. O lugar do encontro com Deus estava sendo um lugar do comércio, um lugar também da exploração, porque os cambistas também exploravam. Deixemos esse olhar para aquele lugar. Transportemos esse olhar do templo de Jerusalém para os nossos templos de hoje. A igreja, o templo, a casa de Deus, é também o lugar do encontro. É o lugar também aonde aquele que crê, o crente,
deve chegar e encontrar, fazer a experiência profunda de Deus. Como é que nós nos comportamos no templo? Será que eu saio da minha casa, quando vou à igreja, vou justamente nessa consciência, eu vou para o lugar da experiência com Deus? E nós já sabemos como Deus se revela. Deus se revela nos sacramentos, na palavra, claro que de modo pleno na Eucaristia, mas Deus se deixa ouvir no silêncio. Com certeza Jesus encontrou um templo barulhento. Como nós nos comportamos nos nossos templos? Quantas pessoas que às vezes ao chegar na igreja parece que estão na praça, conversa vai, conversa vem. Ao encontrar uma pessoa conhecida parece que está encontrando em outro lugar. O templo continua a ser o lugar do encontro com Deus. Por isso que Jesus age de modo violento. E esse ato violento, podemos dizer, de Jesus, mas é também um ato profético. Pois os antigos profetas realizavam a profecia em ato, não só com palavras, mas a palavra que se transformava na ação. Por isso que Jesus faz um chicote de cordas e diz: tirai daqui tudo isso, não façam da casa do meu pai uma casa de comércio, chuta as mesas. Nem parece aquele Jesus manso e humilde de coração, Jesus tão doce. Não, aqui vemos um Jesus inflamado, podemos dizer de ira. Mas o texto diz: os discípulos compreenderam a atitude de Jesus. Não era uma atitude apenas de raiva, era de zelo. O zelo por tua casa me consumirá. Era o zelo por aquele lugar que fez Jesus também agir dessa maneira. Mas claro que, como disse, esse ato de Jesus era um ato profético. Porque Jesus, diz o texto, ele estava falando de uma outra realidade. Os judeus, como ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo, pedem sinais. Que sinais nos mostra para agir dessa maneira? E Jesus vai dizer: eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Claro que essas palavras de Jesus causou espanto. Por isso que eles se perguntaram: olha, como é que você vai fazer isso? 40 anos foram necessários para a construção deste templo e você vai levantá-lo em 3 dias? Mas São João disse: ele estava falando do templo do seu corpo. Ou seja, era um ato profético. Jesus profetizava o que iria acontecer com o seu corpo. O corpo seria destruído, mas em 3 dias ele seria reconstruído. Jesus estava falando do ato, do mistério da ressurreição. O corpo reconstruído era o corpo de Cristo. Então Jesus, no evangelho de hoje, ele proclama a realização da Páscoa definitiva. Não era aquela Páscoa mais que todos os anos teriam que vir, como nós lemos na primeira leitura do livro do Êxodo, onde o autor sagrado recomenda como deve ser essa preparação da Páscoa. Jesus agora está profetizando uma nova Páscoa, a Páscoa definitiva. A passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, da vida antiga para a nova vida, realizada pelo mistério da cruz. Jesus também falava do novo templo. Que novo templo é esse? É o seu próprio corpo. Corpo destruído, mas corpo novamente reconstruído pela ressurreição. O verdadeiro templo agora é Cristo. E assim como no templo de Jerusalém, o povo tinha essa oportunidade de fazer o encontro com Deus, agora pelo corpo de Cristo, o povo também pode encontrar a Deus.
A igreja é o corpo de Cristo. Na igreja nós encontramos o Senhor. Na igreja nós entramos no coração do Pai, pelo templo aberto do seu Filho. E a nova Páscoa é a obra da redenção, o mistério da cruz. Então Jesus vai agora substituir todas aquelas práticas antigas pela sua entrega. Já não mais será necessário comprar bois, ovelhas, pombas, para serem oferecidas em sacrifício, pois é Ele mesmo que vai ser oferecido. É o próprio Jesus que será a vítima oferecida no sacrifício da cruz. Já não mais será necessária trocar moedas pagãs, como disse, por moedas permitidas pelas autoridades, para que fossem pagos os impostos do templo. Já não será mais preciso, porque a salvação realizada por Jesus não tem preço. É um dom gratuito. O preço Ele já pagou, o seu sangue derramado, o sacrifício da cruz. Ele é a vítima oferecida, Ele agora paga o preço para oferecer a todos de modo gratuito a salvação como um dom de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, com a Páscoa de Jesus também começa um novo culto, o culto do amor. O novo templo, o templo que é Cristo, Cristo ressuscitado, mediante agora esse templo vivo que é Cristo, todo aquele que crê poderá adorar o Pai em espírito e em verdade. Eis, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem da liturgia de hoje: contemplar Jesus como novo templo. Contemplar Jesus como aquele que caminha junto a cada um de nós para realizar a verdadeira e definitiva Páscoa, a obra da redenção. Por isso, fitemos o nosso olhar em Jesus, caminhemos com Ele, contemplemos a sua entrega generosa, adoremos o mistério do amor revelado no escândalo da cruz, como diz Paulo, mas salvação eterna para aqueles que acreditam, para aqueles que se deixam envolver por esse amor, por essa ternura. Olhemos para Jesus, não o percamos de vista, caminhemos com Ele, tenhamos a coragem de chegar à cruz com Ele, tenhamos a coragem de nos oferecer com Ele, para podermos participar também com Ele da nova Páscoa, da ressurreição, que é vida nova, que é transbordamento da sua graça na vida da igreja, na vida de cada um que crê e que por crer, por acreditar, se dispõe a ouvir a sua palavra, como nós ouvimos domingo passado: esse é o meu filho amado, escutai a sua voz. E ouvindo essa palavra, vai se deixando conduzir pelo seu Espírito, até a participação plena no seu reino. Que o Senhor nos ajude, que a liturgia desse terceiro domingo da Quaresma nos faça cada vez mais penetrar no caminho e no mistério da Quaresma, pois assim estaremos também mergulhando, penetrando no coração de Deus, no coração do seu Filho amado, que por nós se entregará, se sacrificará, para que nele tenhamos a vida plena, a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.